Eu recebo neste espaço de entrevistas online do MGTN o jurista e presidente do IBEDAPT, Dr. Quioche Arada, para fazer um balanço deste ano de 2024. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a gente começa falando aí sobre as pautas no Congresso, né? Foi aprovado aí o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. Cai os impostos como ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS e entram o CBS e o IBS, além do imposto seletivo. O que devemos esperar aí dessa mudança, doutor Quioche? O que temos que esperar é o pior, porque quebrou a coluna vertical da Federação Brasileira com a perda da independência financeira dos estados e municípios. Agora, na visão desses aloprados que fizeram um projeto de reforma tributária, simplificar seria uma questão matemática, não uma questão jurídica. Pegar quatro tributos e juntar num só, então ficaria tudo simplificado. Só que eles importaram um modelo errado da Europa, onde os países são unitários. E são países diminutos, não um país continental como o Brasil, que ocupa quinto lugar do mundo em termos de extensão territorial, o que gera desníveis socioeconômicos regionais, o que não acontece na Europa, que estão nivelados pela média. Então, destruir um único sistema tributário cabível ao Brasil peculiar, entendeu? Então, só em 2033, daqui em 10 anos, quando acabarem os atuais impostos e forem substituídos por CBS e IBS, é que a sociedade vai cair na real, porque o governo e o parlamento aparelhado estão vendendo a falsa imagem de uma alíquota básica de 26,5%. Ora, quem domina o ABC do direito tributário sabe que essa alíquota é da União, é da CBS. Existe a alíquota do município e do estado que ainda não sabemos. Só vamos saber em 2033, quando somado as três alíquotas, nós vamos ter o maior imposto de consumo do mundo. Doutor Quiochi, a gente viu, né, durante todo esse ano, a gente debateu neste espaço do NGT Notícias exatamente a desidratação aí de um texto que já era ruim, mas que ficou ainda pior na mão dos congressistas, né, que encheram aí de muitos jabutis e fizeram aí concessão a muitas isenções aí do imposto, o que fez a alíquota aumentar ainda mais, né? Não sei se os congressistas desidrataram ou agiram de comum acordo com o Planalto. Falaram, vou mandar um projeto assim, assim, assado, vocês fazem uma modificação assim, assim, assado. Porque ficou claro, a essa altura dos acontecimentos, que o Lira está cobrando do presidente Lula o compromisso assumido da liberação de emendas constitucionais, emendas parlamentares, em troca da aprovação da reforma tributária e a reforma fiscal, do arcabouço fiscal, entendeu? Então, é muito difícil você chegar à conclusão de que é o parlamento que desidratou a medida. Doutor Kioshi, a gente viu também, ainda no Congresso, um pacote aí, como o senhor falou, o pacote de corte de gastos do governo. A ideia é colocar um freio nos gastos públicos e obrigar o governo a cumprir a meta fiscal a partir do ano que vem. As medidas são suficientes, doutor Kioshi? Não, não, porque falta vontade política. Tendo vontade política, você não precisa de instrumento legal para gastar mais do que arrecada. É noção elementar, isso é matemático. Você gastou mais do que arrecadou, vai gerar déficit. E aí não há instrumento normativo que consiga equilibrar as finanças. Não está na dependência da Constituição, da lei complementar, da lei orçamentária, do instrumento de contenção de gastos.
está na vontade política do governo, E que essa não quer saber de cortar despesa. Exatamente, né, doutor? Que eu acho que a gente acompanhou aí durante o ano todo, né, o ministro Haddad, a guerra entre o ministro Haddad, o PT e o governo, né? O ministro Haddad querendo fazer aí o arcabouço fiscal, querendo mostrar serviço, que ia colocar um freio nas contas públicas, e o governo e o PT também criticando o corte de gastos, dizendo que o sistema social precisava de mais investimentos. Então, na verdade, essa vontade política já está à mostra aí que o governo não quer mesmo parar de gastar. Né? Esse negócio de teto de gasto, arcabouço fiscal, contenção de despesa, é tudo uma desculpa para tentar justificar que não foram atingidos nesses últimos anos a meta fiscal. Houve uma governante, a Dilma, né, que alterava as metas com efeito retroativo. Quando a meta não era atingida, ela alterava com efeito retroativo e dizia: olha, atingimos a meta. Entendeu? Sem dúvida. Doutor, que eu achei o Congresso, falando aí das emendas parlamentares que o senhor citou, o Congresso já está em recesso e, mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, continua negociando aí para a liberação das emendas parlamentares. O ministro Dino foi duro e suspendeu o pagamento de mais de 4 bilhões de reais, secou o Natal dos parlamentares, né? E o Dino determinou ainda que a Polícia Federal investigue a distribuição das emendas. É assim, né, doutor Kiyoshi? A novela das emendas parlamentares virou um caso de polícia. Escandaloso, não é mesmo, doutor Kiyoshi? Verdade, eu acho que estou admirando a coragem do ministro Flávio Dino de brecar essa emenda. Que ele fez, o que ele exigiu é muito pouco. Ele exigiu transparência, clareza, que o Congresso Nacional apresentasse as atas da sessão em que se discutiu o direcionamento das verbas bilionárias, não é? Mas isso é muito pouco. Mas mesmo assim eles estão se rebelando. O Palácio do Planalto, através de seu porta-voz, diz que respeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não irá fazer recurso algum. Só que, nesse governo, está tudo descontrolado. A Advocacia Geral da União, que é um órgão de assessoramento e de representação do presidente da República, entrou com uma petição pedindo liberação, dizendo que as regras foram cumpridas, entendeu? Então, quem é que manda nesse governo? Quer dizer, o chefe do governo manda dizer que a decisão está correta e que vai cumprir. Agora, um outro órgão subordinado à presidência diz o contrário. Pois é, doutor Quiochi, e mesmo assim, né, os congressistas falaram aí que cumpriram todas as regras do Supremo Tribunal Federal, mas nos últimos dias aí, antes do recesso, a Câmara realocou as emendas sem aval das comissões e destinou 40% para Alagoas, que é o reduto do presidente Arthur Lira, né? Os parlamentares alegam aí que a execução das emendas tem ocorrido com absoluto respeito à decisão do STF. Dá para acreditar nisso, doutor Quiochi? Não, não dá. Mesmo, como eu disse, o que o ministro exigiu é muito pouco, porque, na verdade, a emenda parlamentar é inconstitucional no nascedouro, porque ele contraria o princípio federativo de autonomia dos poderes, o executivo executa a lei orçamentária e o legislativo fiscaliza. Quem fiscaliza não pode estar executando o orçamento. E pior ainda, ele não está executando o orçamento que eles aprovaram, estão executando um orçamento paralelo. Essa emenda parlamentar, as verbas não estão consignadas no orçamento anual, que se tivesse consignado, teria transparência, teria indicação do destino, porque no orçamento existem dotações. Nas dotações existem elementos de despesa. Então, cada centavo é discriminado para isso, para aquilo, etc. Então, isso não está acontecendo. Então, é um orçamento paralelo, igualzinho à emenda do relator, que é um orçamento secreto.
entendeu? Agora, como declarou inconstitucional, foi incorporado na emenda individual, os leigos começam a proclamar, dizendo que agora tem status constitucional. Não tem coisa nenhuma. A Constituição de 88 não permite a existência de um outro orçamento que não seja aquele orçamento anual aprovado pelo Congresso. Os parlamentares querem direcionar recursos, o momento adequado é a hora do debate do projeto de lei orçamentária anual. Eles que façam as realocações, o redirecionamento das verbas previstas na proposta original do Executivo, e é assim que se funciona o Estado Federal brasileiro. Entendeu? O parlamento aprova, o Executivo executa, e o parlamento que aprovou a lei orçamentária fiscaliza a sua execução. É o sequestro aí do orçamento da União, né, doutor Kiyoshi? E a É. economia foi um ano complicado, né? Vimos a disparada do dólar ultrapassando e muito o teto dos R$ 6, a inflação ultrapassou a meta estabelecida e o Banco Central aumentou aí a taxa de juros e já sinalizou mais 3 aumentos. Toda essa instabilidade é um reflexo aí, né, da falta de credibilidade do governo para promover um ajuste nas contas públicas, não é assim, doutor Kiyoshi? Falta de credibilidade decorre da falta de plano econômico. Não existe um plano econômico. Estão fazendo tudo na orelhada. Existem medidas normativas contraditórias, que nem esse do, da redução de despesas, não é? Teria que cortar um percentual sobre a receita corrente líquida. Só que eles enxertam ao mesmo tempo a ampliação da isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Ora, isso daí vai diminuir o que? A arrecadação. E diminuir a arrecadação torna-se impossível o corte de despesas. Doutor Kelch, vamos falar sobre a escalada da violência em todo o Brasil e o descontrole aí das ações policiais que estão matando as pessoas que deveriam ser protegidas. Acompanhamos os casos, né, de violência policial em São Paulo e agora, no final do ano, o caso da Polícia Rodoviária Federal que atirou contra um veículo com uma família a caminho de uma festa de Natal na Baixada Fluminense, né? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu agora as regras para o uso obrigatório das câmeras corporais por PMs de São Paulo, né? Como reverter este quadro aí de descontrole dos policiais? Polícia é para quem precisa de polícia, não é mesmo, doutor Quioche? Bom, segurança pública, eu já disse no outro programa, é matéria que se insere no âmbito da competência do Estado. O governador é o chefe da polícia, sendo que a Polícia Civil, uma polícia investigativa, uma polícia científica para perseguição do crime, e a Polícia Militar é uma polícia ostensiva para prevenir a prática de crime. Agora, no governo Bolsonaro, ele permitiu que a Polícia Rodoviária Federal fizesse policiamento ostensivo. E fizeram isso no Rio, já causou confusão, causou mortes, porque não é uma polícia preparada para esse tipo de policiamento urbano. É uma polícia para as rodovias federais. Não é para se meter no meio da população para fazer esse tipo de policiamento. Então, novamente, a matança ocorreu por parte de um policial rodoviário federal fazendo as vezes da polícia militar, que, por sua vez, também não está agindo de acordo com a lei. No mesmo dia que o ministro baixou lá a instrução para uso de câmeras corporais, o policial militar rodoviário matou não sei quantas pessoas, atirou gratuitamente num veículo que estava trafegando. Sem dúvida. Doutor Quiochi, o ano termina aí com a prisão do general Braga Neto, suspeito de liderar e financiar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A delação premiada de Mauro Cid diz que o general Braga Neto deu dinheiro vivo aos quides pretos para que eles executassem aí o plano de matar as autoridades, como Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Foi a conclusão do inquérito aí sobre a tentativa de golpe de Estado. A defesa do general Braga Neto diz que a narrativa é fantasiosa.
Como o senhor analisa aí essa conclusão desse inquérito? Eles estão. O primeiro, que é o fundamento da prisão do general Braga Neto, foi que ele estava tentando obstruir as investigações à medida que ele procurou o pai do Mauro Cid para saber do conteúdo da delação premiada, que até hoje continua em sigilo, não sei por quê. Então, esse fundamento está, data vênia, furado, porque se a investigação terminou e o processo, o inquérito estava no Supremo, que por sua vez remeteu à Procuradoria-Geral da República, não há que se falar em obstrução da investigação. Então, está furado. Quanto à tentativa de golpe, essa é uma fantasia, é uma narrativa que não tem pé nem cabeça, porque pode ser acusado de um plano, mas não de tentativa. Eu posso planejar cometer N crimes, mas se eu não comecei o ato de execução, não há crime. Agora, essa tentativa estaria numa minuta do golpe, né? Só que a minuta do golpe, a imprensa como que amordaçada, não adiantava o seu conteúdo. Só na reunião do G20 é que a notícia disparou com a tentativa de assassinato e veio à tona o que é o conteúdo da minuta, que outra coisa não era, senão a minuta de um decreto do estado de defesa, antigamente chamado estado de emergência, que o presidente Figueiredo utilizou no Distrito Federal para conter lá uma possível confusão na capital. Doutor Quioche, nosso tempo encerrou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias durante todo o ano de 2024, um ano difícil, analisando aí todas as questões, principalmente a reforma tributária, né, doutor Quioche? E que 2025 estaremos juntos novamente aí analisando esse Brasil de muitas possibilidades aí, não é mesmo, doutor Quioche? Sem dúvida, Viviane. Então, bom dia para você. Um bom dia, um feliz 2025. Muito obrigada. Tchau, tchau. Este foi o jurista e presidente do IPETAT, Dr. Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.